Bom dia, meninas, bom dia, família, bom dia, igreja do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Hoje o nosso tema é muito poderoso, hoje, 17 de julho, o rugido do leão é o nosso tema. E a leitura, como sugestão do nosso bispo J.B. Carvalho, é o Salmo 29. E nós já iremos começar essa devocional antes de fazer a oração inicial com a leitura do Salmo 29. O título é Um Salmo de Davi. Bravo, ó Eterno, bravíssimo. Deuses e anjos gritam, bis! Maravilhados estão diante da glória, maravilhados diante do poder visível de Deus. Prostem-nos todos, vistam sua melhor roupa para honrá-lo. O Eterno troveja sobre as águas, com o brilho de sua face ele troveja. O Eterno sobrevoa as águas abundantes, o trovão estrondoso do Eterno, o trovão sinfônico do Eterno. O trovão do Eterno esmaga os cedros. O Eterno derruba os cedros do norte. As cordilheiras saltam como potros na primavera. As altas cadeias de montanhas pulam como cabritinhos selvagens. O trovão do Eterno cospe fogo. O Eterno troveja, o deserto estremece, ele faz o deserto de Cádiz estremecer. O trovão do Eterno faz os cavalos dançar. Com rodopios, a voz do Eterno faz despir os galhos. Nós caímos de joelhos e gritamos, glória. Sobre as águas abundantes está o trono do Eterno, de onde flui seu poder e de onde ele governa o mundo. O Eterno fortalece o seu povo, o Eterno dá paz ao seu povo. Então, nessa manhã, se você precisa ser fortalecida, se você precisa de paz, é o Senhor que nos dá. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos na tua presença. Que alegria, Senhor, amanhecer o nosso dia e ler a tua palavra. Obrigada pela paz que o Senhor coloca nos nossos corações, essa paz que excede o entendimento, essa paz, Senhor, dentro de nós. Muitas das vezes o externo estamos em batalhas, em lutas, mas dentro de nós a tua paz reina. Obrigada porque o Senhor é o Deus de águas tranquilas, mas o Senhor também é o Deus que traz o trovão sobre as nossas vidas. E quando, no momento oportuno, o Senhor é necessário bradar sobre nós, o Senhor vai bradar e o Senhor vai entregar a vitória nas nossas mãos. Que no dia de hoje o Senhor possa fortalecer a nossa fé e o Senhor possa, Senhor, ministrar nas nossas vidas. O nosso coração está aberto e o que nós mais te pedimos é: fala conosco, Senhor, porque nós queremos te ouvir. E nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema é o rugido do leão. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o seu pescoço e de seus inimigos, será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Gênesis 49, versículo 8. O rugido do leão. O leão é um símbolo de força e poder. O seu rugido ecoa com intensidade, comunicando a sua presença a quilômetros de distância. Na Bíblia, ele é um símbolo de coragem e autoridade, e representando o leão da tribo de Judá está Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha, e a sua voz ecoa pela terra, derrotando os inimigos do seu povo. Quando Deus ruge, o inimigo foge. O rugido do leão de Judá em nós traz libertação. Assim como o Senhor confundiu os filisteus com trovões e derrubou as muralhas de Jericó, ao som de gritos, o som da adoração ainda desbarata os inimigos. No meio da batalha, a palavra aleluia é um grito de guerra. É tempo de encontrar o nosso som, de encontrar o rugido de Deus. Deus está levantando um povo ousado como o leão, que proclama a sua vitória. Existe um som guardado dentro de nós, uma voz que precisa ser liberada. Quando encontramos essa voz, os céus se movem e a justiça de Deus é atraída.
O leão de Judá está rugindo através de nós, e o inimigo recuará diante desse poder. Libere o rugido que está dentro de você hoje. Amém. E a igreja diz amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Estou aqui procurando uma foto do leão para poder postar aqui para vocês, mas assim que eu achar, eu coloco lá no nosso grupo. Bom dia para você que está aqui em Brasília, que chegou para a Conferência Modeladas e já está por lá nos abraçando. E a gente deve encontrar aí, ver alguma maneira da gente juntar de bonita todinha para a gente abraçar todo mundo, fazer um momento de oração, de abraço. Que bom ter vocês aqui. Se você está aqui pela primeira vez, nós somos da Comunidade das Nações, em Brasília, estamos em plena conferência de mulheres e homens juntas, e várias bonitas que estão aqui se organizaram para estar em Brasília, pessoas de outros estados, para estar com a gente nessa conferência. Se você é de Brasília, procure uma Comunidade das Nações e você vai entender bem o que a gente está falando e por que esse livro ele é tão inspirador. Esse é o livro que a gente se inspira todas as manhãs para a gente poder receber da parte de Deus uma direção. E hoje a gente vai pensar, gerar barulhos, barulho da selva, barulho do leão. Hoje a gente vai falar sobre o rugido do leão. E eu estava aqui pensando o que é esse barulho, né? Especialmente no primeiro parágrafo, fala sobre esse símbolo que a Bíblia traz como maneira de Deus se manifestar. Ô, gente, se a gente não entende Deus da maneira que ele se manifesta naturalmente, aí ele traz umas metáforas, né? Ah, Deus lindo, né? Deixa eu botar aqui um leão para ver se as bonitas entendem bem quem sou eu, o que eu faço na hora da batalha. E aí ele traz esse texto lindo, né? O bispo JB, inspirado numa mensagem que ele ministrou, traz para a gente esse lugar da reflexão do dia de hoje, dia 17/7. E aí aqui, no primeiro momento, no primeiro parágrafo, diz que Deus ele é comparado a um leão, especialmente de uma tribo. Das 12 tribos de Israel, a de Judá, ele é a representação do leão, como se a presença de Jesus estivesse ali naquela tribo, na tribo de Judá. Então, toda vez que você ouvir falar que a presença de Deus ela é manifesta por meio de leão, o que nós estamos ouvindo, na verdade, é que Deus está se manifestando numa tribo chamada Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. Então, a gente entende que ali, naquela tribo de Judá, ele se manifestou de forma, com essa metáfora, com esse jeito lúdico, com esse jeito de você poder compreender que se ele fosse um animal, ele seria um leão. Se ele fosse a materialização de um bichinho, seria um leão, por causa do rugido, da força. E aqui ele fala no primeiro parágrafo que essa força que o leão carrega e essa voz que ecoa é uma voz tão forte a ponto de termos certeza de que nenhuma batalha é perdida quando o leão chega. Nenhuma. Se você assiste o Discovery de animais, que eu esqueci o nome, escreve aqui, depois vocês falam, você vai ver que os animais... Fala aí, Conceição. Não. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Naquele programa que é de bichos, né, que a gente tem, você vai ver que quando o leão ele chega chegando, ele chega com força, ele chega para ganhar, ele chega para poder pegar a presa. E quando a gente pensa nisso, a gente sabe que a chegada do leão... Isso, obrigada, Planetinha Animal. Isso mesmo, obrigada, meu povo. A gente sabe que a gente está com a vitória ganha. E eu fiquei me lembrando, há alguns anos atrás, eu estive na Argentina com a minha família, com Sofia e Edinho, e a gente foi num zoológico, que eu não sei se existe ainda,
mas a gente podia abraçar o leão. Gente, eu não sei se você já fez essa viagem. Se fez, sinaliza aqui. Você abraçar um leão de verdade é um negócio tão absurdamente maravilhoso. É claro que naquele zoológico da Argentina, eles dão uma medicação para o leão não ficar bravo, né? E o leão fica bobão. Eu abracei com toda a força, Mariana. Você teve medo? Eu não. Eu abracei aquele leão com aquela juba imensa. Estou procurando aqui a foto para poder compartilhar com vocês. É uma sensação tão extraordinária, porque não é como se você, nesse zoológico, você pode abraçar o elefante, você pode abraçar o dromedário, mas o leão, gente, é um negócio extraordinário. Quando você abraça o leão, você abraça a força que a natureza, que o Deus Criador deu para ele poder batalhar com você. Aí, no segundo parágrafo, fala que o leão ele emite um som, um barulho, um rugido. E quando ele ruge, o inimigo bate em retirada. Muitas vezes, no nosso discipulado, algumas meninas compartilhando alguma situação decisiva de uma reunião de trabalho, ou de uma reunião de família, ou uma situação delicada, eu sempre dizia assim: leva o leão, sinta a juba dele nas suas pernas, senta e chama o leão para sentar do seu lado. Porque a sensação de você estar na companhia de um animal como esse é a certeza de que você está protegida, que você não está só. Imagina quando você está numa situação de guerra, numa situação delicada, numa situação vulnerável, e você consegue imaginar o rugido de um leão a seu favor. Ô, gente, o leão, quando ele ruge, é um negócio estranho que dá dentro de nós. Porque lá nesse zoológico, quando ele rugia, quando o leão rugia, parecia que estremecia assim, o ambiente, sabe? Porque é um som que a gente não está acostumado. É um som que dá uma coisa dentro de nós, é um barulho que... Imagina o cachorro bravo latindo, porque cachorro é uma coisa que a gente tem com frequência. Imagina isso feito por um leão. Ele rugir, o som é um som que parece que sai de dentro de uma caixa torácica e vem para fora com força, sabe? É um negócio extremamente forte. E aí, o que Deus está dizendo é assim: quando o leão ruge, é a mesma coisa quando ele quer confundir o inimigo. É a mesma coisa que você estar no meio de uma batalha e o inimigo ouvir aquele barulho e ele ficar confuso e ser enfraquecido. Hoje, nesse dia 17/7, Deus está enganando, confundindo, bagunçando o arraial do inimigo por causa do som, do rugido do seu leão. É isso que ele está fazendo hoje. E a parte mais especial que eu achei nessa devocional está aqui, ó, no meio da batalha. A palavra aleluia é um grito de guerra. Ô, gente, vamos pensar como criança, né? Criança tem lá uma gincana. Quando ela quer vencer a gincana e ela tem um grito de guerra, ela grita com todos os pulmões, com toda a força que tem. Então, imagina que o leão ruge a seu favor, mas que você também tem um grito dentro de si para poder emitir para que o inimigo saiba que a guerra não é dele, que ele não vence a guerra que você está. Existe um grito dentro de você, guardado no meio da sua guerra. Ao invés de você empenhar força no seu choro, na sua lágrima, nas lamúrias, nas murmurações, empenha força para você gritar. Ô, gente, e mulher sabe gritar. A gente sabe. Quando a gente quer, a gente grita com força que todo mundo ouve. A minha vizinha falou assim esses dias: Leia, as crianças todas de férias. Se ouvir barulho, sabe, né? Sou eu convencendo as criaturas para tomar banho. Sou eu botando a comidinha aqui porque tá me dando... Porque eu vou gritar, Leia. Na hora que ele não me atender, eu grito. Eu falei assim: amiga, fica tranquila. Ela não me chama o conselho tutelar, não, que tá tudo bem lá em casa. Porque a gente tem essa comunicação de, às vezes, falar com a voz mais altiva. Gente, usa a sua voz alta para você poder dizer ao inimigo que quem manda é você por causa do Senhor.
Você tem um grito de aleluia dentro de você. É tempo de encontrar o seu som e de ecoar o rugido que Deus te deu. Aí no último parágrafo diz assim: Deus está levantando um povo ousado como o leão, que proclama a sua vitória. Ô, Bonita, esse povo está aqui reunido, aqui no ao vivo? Ô, gente do YouTube, você faz parte desse povo ousado que proclama a vitória, ou você é aquela que fica aí lamentando, chorando, falando para os quatro cantos dos seus problemas? Nosso bispo nos ensina que quando a gente está em problema, quando a gente está em situação desafiante, a coisa que a gente precisa se ocupar é declarar quem Deus é. É declarar que o nosso Deus, ele é o leão que ruge sobre nós. Porque toda vez que você conta o problema para uma amiga, para alguém, que você grava um áudio, que você escreve, toda vez você alimenta o problema. Ao invés de você compartilhar o problema, bora fazer uma coisa, vamos mudar essa cultura, vamos trazer a oração de livramento. Toda vez que você contar para alguém, e aí, amiga, tá tudo bem? Amiga, tudo bem, eu não sei se é a palavra, mas deixa eu te dizer, o livramento já está a caminho. Você vai começar a dizer, a declarar aquilo que você está vivendo no problema, na situação, na circunstância mais delicada. Não é o problema, mas você vai trazer o canto de livramento, o barulho do livramento. Vamos combinar isso? Faz aí uma sinalização que você está comigo. Que a partir de agora a gente vai criar uma nova cultura de trazer sobre a nossa voz, sobre o barulho que o reino espiritual vai ouvir, o canto de livramento, o grito de livramento, imitando um leão. Aí no último parágrafo diz isso, que nós somos esse povo. Bonita, eu sou esse povo. Olha, se tu não é, deixa eu te contar, eu faço parte do povo ousado que proclama a vitória. Eu não fico me preocupando com o problema e falando do problema. Deixa eu te falar. Muita gente me procura no privado. Vamos combinar assim? Você vai me procurar no privado quando você quiser. Mas você não vai trazer só o problema, você vai trazer o barulho do livramento. Você vai trazer assim, pastora, estou no meio de uma situação, meu marido está saindo de casa. Mas olha o livramento que Deus me deu no meu espírito, no meu coração. E a gente vai celebrar junto, a gente vai fortalecer o rugido do leão. E no final, diz assim, ó, existe um som guardado dentro de você, bonita. Uma voz que precisa ser liberada. Quando encontramos essa voz, os céus se movem e a justiça de Deus é atraída. Uma criança está ali em apuros. Sabe o que ela faz em primeiro lugar? Ela grita. Ou ela grita pela mãe, ou ela grita socorro, ou ela grita, simplesmente ela grita. E eu quero te dar essa ferramenta hoje como inspiração do que nós acabamos de entender aqui juntas. Existe um barulho dentro de você, e o barulho não é de lamento. O barulho não é de ficar fortalecendo o seu problema. O barulho não é do seu choro. O barulho é de livramento do alto que Deus está te dando hoje. E no final fala assim, ó, o leão de Judá está rugindo através de você e de mim, e o inimigo recuará diante desse poder. Libere o rugido que está dentro de você hoje. Amém? Amém, bonita? Vamos juntas gritar para o mundo o barulho que o céu diz ao nosso respeito. Amém. Aí diz assim, na oração de hoje, Senhor, que o rugido do leão de Judá ecoe em mim, que a minha voz seja uma arma de guerra espiritual, trazendo libertação e destruindo as obras do inimigo. Abra os meus lábios para eu declarar a sua vitória. E olha só, o compartilhe, que coisa mais forte, e eu quero ficar com ele. Encontre sua voz, encontre seu rugido e libere-o sobre o acampamento do inimigo. Sabe aquele barulho que você vai gritar? Sabe aquela hora que você fala assim, vem agora pra cá, vambora! Sabe isso? Que você grita? E eu nem gritei com força, porque eu não quero te assustar. Quero cantar. A vitória é no meu arraial, no arraial do inimigo que tem se levantado. E eu estou guardando energia para isso. Mas sabe a hora que você está fora de série? Você fica de fora de série, bonita, porque às vezes eu fico. É essa fora de série, que no arraial do inimigo, o inimigo vai reconhecer a sua voz, que é a voz do rugido, que imita o rugido do leão, que te protege. Amém? Vamos orar?
Nessa oração, eu queria que você estabelecesse o que é que você precisa vencer hoje, no dia 17/7. Qual é o seu lugar de vitória? Que você quer celebrar a vitória? Sobre o quê? Coloca aí diante desse momento da oração, porque nós vamos declarar que o rugido do leão vai trazer sobre o inimigo, sobre as nossas crenças limitantes, o lugar certo da vitória sobre todas as coisas que estamos passando. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada. O Senhor é tão criativo, meu Deus. O Senhor traz a figura do leão para a gente poder não ter dúvida sobre a força que o Senhor tem sobre nós e os nossos inimigos. Obrigada, porque quando a gente olha para o leão, a gente olha e vê a força que o Senhor tem ao nosso favor. O leão, ele guerreia ao nosso favor, ele batalha, ele entra, ó Deus, na guerra para poder vencer. A presa que o leão visualiza sempre é derrotada. Obrigada pela visualização de olharmos hoje o leão da tribo de Judá entrando no arraial, no nosso arraial, no arraial onde estamos querendo vencer a batalha. E quando o teu rugido chega, tudo se estremece dentro de nós. Nessa manhã, nós queremos ouvir, calar todas as vozes do inimigo, as vozes do problema, as vozes dos desafios, as nossas vozes. E queremos ouvir o Senhor rugindo ao nosso favor, o barulho que o inferno estremece e se dispersa. Nessa manhã, nós queremos calar as vozes internas e externas, nos aquietar, para identificarmos o barulho da vitória, o barulho do livramento, o rugido do leão que nos protege. Obrigada, porque desde bebezinho, quando a gente ensina os nossos filhos, o nosso bebê, a emitir sons, a gente fala, e o barulho do leão? Desde bebezinho, a gente já ensina para os bebês que eles têm o som dentre os animais, o do leão. E nós queremos ouvir o barulho do leão da tribo de Judá, vencendo as nossas batalhas e dizendo que quando o barulho chega, é o Senhor dizendo, agora é comigo, não se preocupe. E nessa manhã, nós queremos ter a sensação, a sensibilidade de que o grito, o rugido altíssimo do leão está ecoando sobre nós. Cada uma de nós estamos aqui apresentando qual é o nosso problema, qual é o lugar que a gente tem guerreado. E todos esses problemas que estão sendo apresentados nessa oração, Senhor, recolhe cada um deles e traga, ó Deus, o barulho da vitória, o barulho do livramento e o barulho do leão. Obrigado por essa manhã de certeza de que quando o teu rugido chega, quando a gente tem a sensação que o leão vai com a gente e a gente sente a juba dele encostando na nossa perna, a gente tem a clareza de que não estamos só. Aquelas que estão aqui nessa manhã, buscando a companhia de alguém, buscando o jeito de serem amadas, de serem acolhidas. Senhor, traz a presença do leão, que ao mesmo tempo que ruge, que é forte, é também tão delicado. Anda com tanta elegância, com tanta leveza, mas quando está determinado a entrar numa batalha, ele empenha toda a força nas suas patas, toda a força nas suas garras, toda a força nas suas presas, toda a força no seu barulho, no seu pulmão, para poder dizer ao inimigo que ele está a caminho. Obrigada pela certeza de poder caminhar onde estivermos, com a companhia de um leão, que não só nos acompanha, mas ruge a nosso favor. Te adoramos nessa manhã, Senhor, eu e todas essas mulheres que estão aqui no ao vivo, e mais todas as demais que estarão acompanhando esse conteúdo. Obrigada pela tua força em nós.
E nós queremos hoje fazer o barulho, ecoar o barulho, gritar para fora o barulho da nossa vitória. Nós queremos gritar quem o Senhor é. Queremos gritar o aleluia com toda a força, para dizermos ao inimigo que nós estamos com a força do alto e não com a força da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém, amém. Bonita, eu vou colocar lá no nosso WhatsApp algumas imagens que eu peguei aqui no meu arquivo, porque eu coloquei aqui leão. Ô, gente, como que eu gosto de leão? Tu gosta de leão? Eu amo leão. Começa a buscar lá no Pinterest ou no lugar que você tem imagem, uma imagem para você postar lá no seu Instagram. E coloca lá, o rugido do leão é ao meu favor. Vamos colocar juntas? E aí você marca devocional 5H30. O rugido do leão é ao meu favor. E você coloca a cara de um leão lá, o jeito do leão que você entende que é. Eu vou colocar o meu leão, mas talvez você tenha uma outra manifestação do seu leão. Que o leão da tribo de Judá te guarde e te dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Tchau, bonitas do YouTube. Ah, deixa eu te contar uma coisa, bonitas do YouTube. Quando vocês vão embora, a gente continua. A gente fica aqui. Sabe o que eu quero te dizer? Bora ficar aqui com a gente no nosso ao vivo. Como que faz, pastora? Vai lá no Instagram. No Instagram tem o link do WhatsApp. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp tem o link todo dia de manhã que a galera do Planeja coloca. Aí a gente ingressa e a gente entra aqui. Sabe o que eu estou vendo agora? A carinha das bonitas tudinha aqui aberta. E eu não estou vendo a tua. Não, pode vir para o nosso time. Porque quando a gente se despede de você, a gente ainda fica aqui. Tá? Um beijo para você, Deus abençoe você com o rugido do leão e que o Senhor te proteja. Beijo, povo do YouTube!